Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Eu queria comentar hoje a respeito dessa eh, posição do governo em forçar, entre aspas, a redução do preço da tarifa de energia elétrica. O que não está sendo comentado, ou pelo menos pela grande maioria, é que isso é uma decisão de uma ação popular impetrada contra as companhias, que estavam cobrando há muito tempo já um preço abusivo. E agora o governo aproveita que a derrota das companhias, ele aproveita para falar que vai obrigar a baixarem o preço, enquanto que não é isso. É que ao invés das companhias devolverem os valores que foram cobrados desculpa, durante muito tempo foi cobrado um valor indevido. Foram condenadas a ressarcir ao consumidor, a você consumidor, X, que daria um valor, dependendo da tua conta, do teu consumo, o que você teria direito a receber de volta. E, ao invés disso, o governo pega esse valor, aloca ele para as próprias companhias, para elas não precisarem desembolsar esse capital para devolver o valor da conta, e isso é colocado um percentual, aí divide-se por igual, um percentual para todo mundo, e fica como se o governo fosse o santo que conseguiu baixar a conta de luz, enquanto que não é isso. O governo não fez nada durante muito tempo, até porque ia de encontro, né, aos benfeitores dos partidos, né, ao lobby que existe dentro do Congresso, dentro do próprio governo. Então, para todo mundo sair como se fosse santo na história, o governo conseguiu abaixar o valor da conta de energia elétrica. Mentira, não abaixou. Isso é um crédito que você já tinha o direito de receber lá atrás. Agradece àqueles parlamentares ou aqueles deputados, que impetraram a ação popular e que ganharam a causa. O ponto que eu quero chegar, né, o ponto que a gente quer frisar aqui é justamente isso. Se você acompanha, se você faz o teu dever de casa, se você acompanha, fala, olha, eu vou ler, eu vou me informar, e você descobre isso, honestamente falando, você votaria de novo em quem você já votou na última eleição? Ou votaria se fosse um daqueles que teve a intenção de resolver o problema, mas não naqueles que estão aí com essa demagogia barata de que não, porque o governo é bonzinho e vai fazer baixar o preço da energia elétrica. Mentira. Então, o ponto que eu quero chegar, esse ano de eleição, aquilo que eu falei lá atrás, a casa você constrói de baixo para cima, né? Então, a fundação são os governos municipais, depois você vai para o estadual, depois você vai para o federal. Esse é ano de eleição. Ninguém está acima da lei e ninguém está sob suspeita. Você tem o direito de saber tudo a respeito da pessoa que você escolheu para votar nela, para ver se ela merece de fato o teu voto. Nós já comentamos o caso daquele do pessoal que colocou um candidato que, graças a Deus, foi embargado, a candidatura dele foi cassada, o TRE proibiu a candidatura, mas chegaram a colocar um rapaz que estava em liberdade condicional por assalto. Então já deu para perceber que alguns, se não a grande maioria dos partidos, não levam a sério você, eleitor. Eles simplesmente põem e eles usam isso aí, eles usam algumas pessoas simplesmente como angariadores de votos, porque junta aquele número de votos X, esse número de votos X vai eleger o candidato que tem mais votos, que geralmente é um do que eles querem, que é aqueles políticos de carreira que a gente fala, que também devia acabar isso, devia serem somente 2 mandatos, mas infelizmente essa conversa é para outra hora porque ela é muito longa. De imediato você tem eleição municipal. Então eles usam esses candidatos que são os famosos pesca-voto, eles vão pescar então, X votos, X votos, X votos, vão dar um voto, para eleger um vereador ou prefeito que seja, mas eles usam para fazer captação de votos, é a somatória dos votos deles que vai eleger. Então de repente dá para eleger 2 vereadores, de repente dá para eleger um só, de repente elege 3. Eu já vi
acompanhei, né, na minha cidade, casos de eleições que um candidato tinha 2.300 votos, não foi eleito porque o voto de legenda era muito pouco, e aquele candidato do outro partido tinha 340 votos e foi eleito vereador. E isso só acontece se você não prestar atenção. Isso só acontece se você não fizer o seu dever de casa e der o teu voto para um vagabundo qualquer. Se você fizer o teu dever de casa, fala, peraí, esse partido tá de brincadeira comigo. Como é que tá achando eu como um cara de palhaço? E o que a gente fala, a gente fica rindo da piada, mas a piada é feita em cima da gente. Em cima de você, leitor. A piada, quanto mais eu falo, quanto mais piada, quanto mais bagunçado, menos o foco fica não onde ele devia estar. Que é no problema, ele fica, o foco perde, é isso que o político quer, o político ruim. Ele quer a perda do foco, porque se você perde o foco, você vota sem prestar atenção. Então, ano de eleição é muito fácil, sabe, eu não vou falar qual o navegador que você usa, mas entra num site de pesquisa e coloca o nome do teu vereador. Tudo do teu candidato a vereador, do teu candidato a prefeito, e ver o que de fato esse cidadão fez, ver se ele de fato merece teu voto. Tem muita gente que fala muito bonito, sobe numa caixa de fósforo e faz um comício, né? E oradores seriam muito bons lá numa faculdade ensinando alguém, sabe? Não aí, mas eles usam daquele orador, a pessoa tem cada um tem um dom, tem um que é um bom dentista, o outro é um bom médico, o outro é um bom piloto, enfim. E tem um bom orador, que é aquele que de poucas palavras ele faz uma coisa muito eloquente que te convence. Não vai por isso. Não que ele não mereça, não. Independente se ele é bom ou mau orador, vai pelo que você de fato sabe. E conversa sim com a sua família, conversa sim com o seu amigo antes de dar o voto para esse cidadão. Seja lá quem ele for. Porque de garganta, nós estamos cheios da imprensa de garganta. A começar da casa mais forte, que agora vem e fala, não, o governo vai baixar a conta de luz. E mentira, baixou porque não tinha escolha. Baixou para salvar as empresas de terem que ressarcir bilhões de reais para o próprio consumidor. Não fez favor nenhum para vocês, não. Aliás, já vem tarde, tomara que dure isso daí, pelo menos para compensar o que você foi roubado lá atrás. Pesquisa, analisa, não vota se você não tem a convicção. Não é porque o pai era bom, porque o avô era bom, que ele vai ser bom. Já falei e estou repetindo. Não vota. Ninguém é dono de uma carreira política porque o fulano, porque o pai, porque o tio, porque o avô. Ó, ele era um excelente prefeito. Era o teu avô. Não quer dizer que você seja. Pesquisa, por favor. Se todo mundo fizer isso e começar na base, depois ir para estadual, federal, quem sabe assim a gente não consegue um pouco mais de dignidade nisso tudo que está acontecendo. A gente cansa de pedir. Eu vou continuar falando aqui, não importa quantos vão ver o vídeo. Toda vez eu vou gravar o vídeo, toda vez eu vou publicar a mesma coisa. É o que eu penso, faça a minha parte. Faça você também a sua. E quem sabe assim a gente consegue melhorar, mudar um pouquinho do que está aí. Tem muita coisa que está boa, mas tem muita coisa que precisa ser resolvida e ser mudada com urgência. A educação está boa? A saúde está boa? A segurança está boa? Honestamente falando, você acha que isso que está aí está bom? Muda o Brasil. Entra no site mudabrasil.org, faça a sua parte, o Brasil agradece. Mais uma vez, obrigado por assistir.